Fala pessoal, estou aqui, na cabine de imprensa do filme O Sobrevivente, no original The Running Man, novo trabalho aí do diretor Edgar Wright. A convite aqui da Paramount e do Espaço Z, né? Eu vim aqui conferir esse novo lançamento do estúdio. Bem, aqui nós temos uma história que é um remake do filme de 1980, estrelado pelo Arnold Schwarzenegger, além de ser uma adaptação do livro do Stephen King, né, que a despeito de ser muito conhecido, né, pelas suas histórias de terror, né, aqui nós temos uma narrativa mais voltada à ação, né, ainda que num contexto de sobrevivência. Então temos aqui uma trama que se passa, né, num futuro um tanto quanto distópico, né, uma realidade futurista, onde nós temos, né, aqui o personagem Ben Richards, interpretado por Glenn Powell, né, que é um pai, né, de família que tem uma filha que tem uma doença muito grave. Não é muito explicitado o que é a doença da filha, mas ela sofre de uma gripe muito grave, né? E ele tem uma mulher, né, com quem ele tem essa filha. E para ter dinheiro, né, para comprar um remédio que não é nem um pouco barato para sua filha, ele decide, né, desesperadamente participar de um reality show, né, que é bastante intenso e muito perigoso, né, um reality show surreal, né, absurdo, em que os participantes passam por uma jornada de perseguição, no qual eles morrem, né, literalmente eles são eliminados e o vencedor do programa é aquele que consegue, né, se manter vivo, né, como o próprio nome já diz, né, o sobrevivente. Bem, logo de cara, né, o que mais me chamou a atenção foi o aspecto visual do filme, né? O filme ele se passa num futuro distante que também não fica muito bem explicado, né? Qual ano, enfim, a época em que o filme se passa, mas é um futuro distópico em que você consegue ver, né, pelo estilo dos carros, né, dos automóveis, dos prédios, né, um design mais modernista, né, um design mais moderno, e você tem um bom uso de uma paleta de cores interessante. E a direção do Edgar Wright consegue, né, fazer ótimas tomadas, né, que destacam bem a figura do Glenn Powell nos cenários, consegue explorar, né, relativamente bem os cenários. Então o design de produção do filme é fantástico, assim, o trabalho de cenário é incrível. A gente acompanha, né, o personagem do Glenn Powell fazendo parte desse programa, né? Inicialmente ele é hesitante em participar, mas ele acaba sendo convencido pelo criador, né, do programa, que é feito pelo Josh Brolin, né? No maior estilo aí, Christoph de O Show de Truman. Então o Josh Brolin faz o papel aí do criador, um homem bastante excêntrico, assim, sem pudor nenhum, né? E que inclusive reconhece, né, uma coisa que eu mesmo já comentei algumas vezes sobre os próprios reality shows, né, da nossa realidade, né, de que eles seriam as manifestações modernas do que era, né, o Coliseu Romano, né, e esses eventos esportivos em que pessoas literalmente morriam para o deleite de um público ali, né, para o mero entretenimento do povo, né, colocados em situações de alto risco, né, de perigo e tudo mais. E esse filme, ele meio que literaliza isso, né, leva isso às últimas consequências, né. O filme ele tem uma crítica social muito clara, né, de uma sociedade completamente sem empatia, né, e que naturaliza esse tipo de programa, né, em que participantes literalmente são jogados numa perseguição fatal ali, sem absolutamente nenhum tipo de consequência para os envolvidos, né, na produção. Eu senti falta, inclusive, de uma contextualização maior, né, de uma maior exploração desse contexto social no qual o filme se passa e do contexto tecnológico, né? E logo de cara, né, o personagem do Glenn Powell acaba sendo convencido, como eu falei, e participa, né, desse programa juntamente
a outras duas pessoas, né, que vão com ele, né? E o filme foca muito nas perseguições do próprio protagonista, assim, e só volta a abordar os outros personagens quando eles já estão, né, prestes a morrer. Então eu senti falta de uma maior exploração dos personagens secundários, dos outros participantes, que acho que seria muito importante dentro da proposta do filme mostrar uma dinâmica de sobrevivência em que você acompanha ali pelo menos um pouco do arco, né, da trajetória de outros candidatos além do protagonista, né? Então a gente não tem muito isso. Então foca muito, né, no Glen Powell e aí você perde uma construção de uma tensão que seria interessante para o filme, né? As sequências de ação são bem dirigidas, elas são interessantes, né? O jeito que o Edgar Wright dirige as cenas, os movimentos de câmera, as transições são muito bacanas, mas o filme ele meio que perde muito tempo no segundo ato, né? Com essa dinâmica de perseguição, assim, ele é muito arrastado. Trilha sonora bastante interessante, né? Numa pegada bem eletrônica. Eu diria que imersiva nessa dinâmica de adrenalina, né? Que o filme tem. Então é uma trilha que ressalta bem esse aspecto. Então nós temos aí o terceiro ato apresentando uma nova personagem que vai trazer ali uma reviravolta pro nosso protagonista e dando aí início a um terceiro ato que tem uma conclusão bastante interessante, mas que também tem um excesso de informações que pode fazer o espectador se perder um pouco, né? São muitas reviravoltas sucessivas e aí o espectador pode se perder um pouco na trama, né? Apesar disso, a conclusão ela é satisfatória, né? Ela tem lá o seu valor e que ressalta o aspecto da crítica social do filme, né? Que é sobre uma ironia trágica, né? Dessa sociedade que alimenta, né, a violência, que alimenta o entretenimento a qualquer custo e a falta de ética completa, né? Por parte das produtoras, né, desses estúdios televisivos, né? E ele fecha de uma forma visualmente bem elegante e eu acho que por isso, né, vale o ingresso. Eu acho que é um filme que tem seu valor. Eu esperava bem mais, né, no geral, né? Eu acho que ele é um filme que tem pontos positivos, mas no geral eu achei ele bem mediano e esperava mais do Edgar Wright, inclusive, né, que tem um filme brilhante, né, no currículo como Baby Driver, que se situa de uma forma muito melhor, né, no gênero da ação. O sobrevivente, ele acaba caindo em velhos tropos, né, velhos arquétipos dos filmes de ação, que já são um pouco cansativos, né, que são clichês, né? Então, o tipo de personagem, né, protagonista que tá com uma crise na sua família, ou que tem a sua família ameaçada de alguma forma, né, e que por isso vai procurar, né, uma solução, né? Esse tipo de motivação já tá bastante manjada nesse gênero, né? Então eu esperava algo mais, algo além, né? O Glen Powell tá bem no papel, né? Razoavelmente. Ele faz um protagonista que é simples, né? Parte de uma premissa bem básica, tem uma motivação muito clara e única. E ele faz um personagem que tem um certo problema de raiva e um temperamento bastante explosivo e que o filme explora de uma forma simplificada, né? Então o Glen Powell faz um protagonista que não tem nada lá de muito surpreendente, né? Não é um protagonista que é um baita personagem, não. Mas ele tá razoavelmente ali bem situado na trama, né? E é bem explorado na sua fisicalidade, né? Nas cenas de ação, né? Isso aí o filme entrega bastante. E nós temos também uma participação para lá de interessante do Colman Domingo, né? Como apresentador de televisão, que é bastante excêntrico, né? Tem uma postura bacana, né? Uma entonação vocal e uma presença que meio que eu poderia dizer que rouba a cena ali, né? Nas cenas que ele aparece, né? Os coadjuvantes estão muito bem
E esperava mais dos outros personagens, como eu falei, né? Eles estão ali muito mais para servir de uma forma esquemática à narrativa e não de uma forma interessante. Então eu senti falta disso. Mas é isso, o filme tem seus bons momentos, mas no geral eu esperava bem mais. Eu resolvi começar o nosso sistema de notas aqui, então eu daria para O Sobrevivente uma nota de 2,5 estrelas de 5. Essa é a minha opinião, pessoal, sobre The Running Man, O Sobrevivente. Deixa aí nos comentários, né? Você já conferiu O Sobrevivente? O que você achou desse filme? E quais os seus filmes favoritos do Edgar Wright, né? Deixa aí nos comentários. Uma curiosidade muito interessante é que esse filme tem alguns easter eggs, né? Sobre o universo do Sobrevivente que fazem referência aí ao filme original, né? E também a uma obra do Stephen King, né? Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.